Pai, Jesus querido, nós sabemos e entendemos a tamanha responsabilidade de mostrar a sua palavra. E às vezes brincando, a gente conversa e parece que é muito simples, sim. Mas é um peso de responsabilidade. Tanto para ministrar a sua palavra, como comprometimento com ela, Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor possa usar o teu filho poderosamente. Que o Senhor possa dispensar da sua graça sobre a vida dele agora. Que ao falar, ao ministrar a sua palavra, a sua unção possa descer através dos seus lábios, Senhor, e tocar os corações, as mentes, de forma, Deus, como diz a sua palavra, que ela não voltará para ti vazia, mas antes ela vai fazer em nossos corações e em nossas vidas o que lhe apraz. Então, por isso, Senhor, usa o teu filho. Usa poderosamente como antes nunca usasse, porque eu acredito nisso, Pai. Dispensa e revela, Senhor, no teu coração, o coração do teu filho, o que o Senhor quer para a tua igreja nessa noite. Trata comigo, trata conosco, pois pode falar que o teu servo ouve, na autoridade, em nome de Jesus. Nós declaramos as suas bênçãos do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Vamos lá? O texto que eu quero ler com vocês é Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Eita, Jesus. Glória a Jesus. O tema da ministração desta noite é Deus é digno de confiança. Você pode repetir comigo isso? Diga, Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Diga como crente pentecostal. Você tomou café? Você almoçou? Está com fome? Agora eu vou passar daqui a pouco. E Aleluia. nem só de bom viverá bom, mas toda a palavra que sai da boca. Aleluia. Diga aí, Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Isso, aleluia. Olha, Deus. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. O Senhor trouxe esse texto ao meu coração porque houve uma preocupação e eu entendi durante essa semana que essa preocupação não foi só minha, toda a liderança, todo o presbitério de governo e a mensagem da Geni na quarta-feira também trouxe essa preocupação de que nós estamos vindo dias assim, de muita movimentação de Deus. Tivemos aí 12 portas, 23 ministrações poderosas sobre portas abertas, fomos abençoados, tocados por Deus, cada ministrante que foi usado, cada vez mais a gente ficava, uau, ainda é possível Deus usar mais e mais e mais. Em seguida, nós nos deparamos com a conferência Uma Hora Avivalista, que foi top, foi demais. O Senhor, Ele fez muito mais do que nós imaginávamos, tocando, e não só, irmãos, com movimentação, mas instalando poderosamente a sua presença no nosso meio. Era nítido, aleluia, a presença de Deus em nossa vida, era nítido no nosso meio. Mas me veio uma grande preocupação, por quê? Porque depois da conferência, para alguns, eu não quero falar para todos, mas para alguns, parece que os dias começaram, Mazinho, a se tornar normais. E uma vez impactado, uma vez encontrado pela presença do Espírito Santo, uma vez encontrado, uma vez selado por Ele, nunca mais você será normal. Aleluia. Nunca mais.
Então você não pode se permitir viver uma vida antiga, normal, do velho cotidiano, onde o dia não tinha cor, onde o dia não tinha cheiro. Deus mudou a chave da sua vida e daqui para frente você precisa viver diferente, amém? Mas me veio essa preocupação no coração como pastor, porque para alguns, e claro, não somente para a ovelha, mas para nós pastores também, às vezes a preocupação, elas voltaram ao lugar de tormento, os medos começaram a se levantar, as dúvidas, se verdadeiramente as coisas iam dar certo. Mas nesta noite, diga comigo, nesta noite, Deus tem uma palavra para você. Aleluia. E a palavra que Ele tem é: confie em mim. Porque eu sou digno de confiança. Deus é digno de confiança. O texto proposto, irmãos, por Deus em Daniel 6, que nós acabamos de ler, ele vai relatar, e eu quero aqui destrinchar um pouco, eu li apenas 2 textos, que eu quero destrinchar um pouquinho a história de Daniel, comentar um pouco para que você entenda aonde Deus quer nos levar. Daniel, ele foi levado, como exilado para a Babilônia. Ele era um jovem, nessa época ele era jovem. Ele foi levado juntamente com o povo de Jerusalém, que havia sido sitiada. E o que é a palavra sitiada? É cercada. Jerusalém tinha sido cercada pelos babilônicos e por outras nações que estavam saqueando Jerusalém, e por isso o rei Nabucodonosor, ele separa dentre os filhos da nobreza, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E claro que tiveram outros, mas a Bíblia menciona o nome desses 4 jovens que eram da família real, eram da nobreza. E aí, por esse motivo, Daniel, ele chega juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus começa a manifestar a glória, a glória, a movimentação dele na vida de Daniel, fazendo com que o rei Nabucodonosor começasse a ter vários sonhos. E aí, por graça e bondade de Deus, Deus começa a usar Daniel e começa a levá-los a este lugar para interpretar os sonhos de Nabucodonosor, no meio de uma nação que tinha saqueado tantos sábios de outra nação, tanto homens letrados da ciência, do miticismo, mas só em Daniel houve graça para discernir os sonhos de Nabucodonosor. E por esse motivo, o rei Nabucodonosor separou Daniel como um dos governadores. Amém? Então, no capítulo 6, nós vamos ver Deus falar exatamente deste tempo. Exatamente no capítulo 6, Daniel, ele estava ali separado. Havia 120 sátrapas. Diga comigo, sátrapas. Sátrapas. Isso, a gente fala errado, a gente fala sátrapas. É sátrapas. E quem é esses caras? Esses caras eram governadores, tá? Esse nome sátrapas era governadores, simples, Era tão simples. Nabucodonosor fala assim, governador. Mas o cara, como era um rei muito elegante, ele colocou sátrapas. Na realidade, era um contexto de linguagem da Babilônia, tá bom, irmãos? E aí, no meio desses 120 homens, se levantaram 3 supervisores, e dentre desses 3 supervisores, Daniel era um deles. Olha o poder de honra que Deus deu para o homem numa terra cativa. Poderoso, não, irmãos? Meu Deus, era um tempo de muita honra e de muita bênção sobre a vida de Daniel. As coisas estavam fluindo, estava tudo dando certo. Daniel estava sendo honrado, Daniel estava sendo reconhecido, Daniel estava sendo abençoado, mas Daniel também estava sendo visto. Diga comigo, Daniel estava sendo visto. Olha para alguém que está do seu lado. Fala. E aí? Você também está sendo visto. Aleluia. As pessoas estão de olho em você. Eita Deus. O interessante, irmãos, que não era numa terra confortável, era numa terra estranha.
Deus tira, Deus permite que aquele menino saia de uma terra que ele estava acostumado, a casa dos seus pais, a sua terra. E ele é levado para uma terra estranha, e no meio de uma terra estranha, Deus decide honrar Daniel e aqueles meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus com certeza estava com Daniel. Porém, irmãos, entre esses 120 homens, esses 120 sátrapas e governadores, mais os 2 supervisores, eles estavam procurando motivo para acusar Daniel. Diga, as pessoas estão te vendo? Ó, estão de olho em você. Eles estavam procurando um motivo, irmãos, para acusar Daniel. Mas, por graça e bondade de Deus, eles não conseguiam achar. O inimigo, escute, o inimigo sempre fará isso. Aqui é poderoso, porque o texto vai dizer que aqueles 122 homens se reuniram para tentar acusar Daniel. E o que isso quer dizer para nós? Que sempre farão reuniões para tentar nos paralisar, para buscar algo para nos acusar, para mostrar que nós não estamos fazendo aquilo que Deus realmente está mandando. Os inimigos sempre vão se reunir e tentar nos acusar usando pessoas. Mas é lindo ver no texto de Daniel capítulo 6, versículo 4 que nós lemos. O texto afirma que eles não puderam achar nele falta alguma. Isso é tremendo. 3 características eu quero compartilhar com vocês. Obrigado, bispo. Enquanto eu falar, você vai pôr no texto daí. 3 características de alguém que não se pode achar acusação. Primeiro, Daniel era fiel. Diga comigo, fiel. Daniel também não era desonesto. E Daniel também não era negligente. 3 características de pessoas que a gente não consegue achar acusação sobre ela. Agora, é claro que eu quero afirmar essas características, porque a gente fala aqui de comportamento. O texto do versículo 4, ele vai falar de comportamento. Vamos ler lá. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. 3 características, vamos lá, então nós falamos de fidelidade, fiel, amém? Ele era honesto, e essa palavra negligente, irmãos, ela tem tantos adjetivos que eu falei, meu Deus. Olha lá, a palavra negligente, ela significa cuidadoso, ela significa prestativo, ela significa esforçado, ela significa prevenido, e ela significa prevenido, e entre outras palavras. Eu separei 4 apenas, mas tem várias, tá? Então olha só que essa palavra negligente ou não ser negligente tem esse significado. A palavra que se refere à negligência, ela possui vários sinônimos que seriam falta de atenção. Então uma pessoa negligente é uma pessoa que tem falta de atenção. Uma pessoa negligente é uma pessoa descuidada. Uma pessoa negligente é uma pessoa desleixada. Uma pessoa negligente, ele é uma pessoa omissa. Uma pessoa negligente é uma pessoa que espera demais. Por que eu estou trazendo a ênfase sobre essas palavras? Porque dentro da acusação do inimigo, dentro de uma situação de crise que se levanta contra nós, se nós não entendermos quem nós somos e o que nós estamos fazendo, nós vamos ser a pessoa totalmente diferente de Daniel. Porque o texto vai dizer que não foi achado a acusação em Daniel, porque ele era fiel, ele era honesto e ele não era negligente, ele era cuidadoso. E aí nós precisamos olhar para nós e falar, peraí, será que eu estou agindo com falta de atenção?
Será que eu estou dando motivo para que as pessoas me chamem a atenção? Será que eu estou dando motivo para que as coisas certas não aconteçam na nossa vida e as coisas erradas ganhem proporção cada vez maior? Será que eu estou sendo descuidado? Será que eu estou sendo desleixado? Será que eu estou sendo omisso? Eu estou esperando demais? Porque esperar demais é um problema. Ah, bispo, mas eu estou orando. Tem certeza? Ou a gente está usando o termo de que estamos orando como uma muleta porque nós não queremos resolver aquilo que Deus já nos mandou resolver. Meu Deus. Porque às vezes quando nós somos confrontados por situações, nós viramos e falamos, não, eu estou orando, e Deus fala, meu amigo, é hora de tentar resolver, é hora de tomar uma atitude. E o que essas três características significam? Daniel, ele era um governador, e não apenas um governador, mas ele era supervisor dos governadores. Quando diz que ele era fiel, significa que não havia nada negativo no coração dele contra, primeiramente, Deus, e segundamente, contra o homem que ele servia, que era Nabucodonosor. Ele era extremamente honesto com Deus, mas também ele era honesto com Nabucodonosor. Ele não era negligente nem com Deus e nem com Nabucodonosor. O que significa que ele não era negligente? Significa, irmãos, que quando as situações apareciam para ele resolver, ele não ia buscar lá Nabucodonosor, voltar na Babilônia para perguntar o que deveria fazer. Ele olhava para o problema, ele pensava, buscava em Deus e tinha uma palavra de resolução para aquela situação. Ele não esperava. Ele entendia que nele havia um espírito excelente que o capacitava para resolver as questões da Babilônia. Então, como que nós estamos lidando com a nossa vida? O que nós estamos ainda esperando? Nós precisamos se apegar a essas três características de Daniel. Ser extremamente fiel. Sabe o que é ser fiel? E claro que eu quero transliterar aqui para a igreja e para Deus. Ser fiel, irmãos, é que nada pode afastar você do propósito. Aleluia. Você não pode culpar a Deus pelas situações. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você é fiel a Deus, por que você está questionando a Deus? Porque você está tentando colocar Deus na parede para que Deus se levante e faça o que você acha que é correto. Ao invés de nós aceitarmos a proposta de Deus e buscarmos nele sabedoria e graça para resolver as nossas situações. Porque é mais fácil, pastor Márcio, jogar para Deus. Já pensou se Daniel virasse e falasse assim, ó, eu estou orando, eu estou me separando 3 vezes ao dia e ainda assim Deus estão me perseguindo. Diga comigo, meu Deus. Meu Deus. Esses homens tentaram, irmãos, e não davam para mexer com o caráter de Daniel. Aleluia. E eu quero te perguntar nessa noite, se as pessoas tentarem mexer com o seu caráter, o que elas vão descobrir? Hã? Se pisar no seu carro, se te empurrarem, o que elas vão descobrir? Que você é cheio de Deus ou que você é vazio dele? Afinal de contas, a gente veio de uma conferência cheia do Espírito Santo. Não, pastor, não, eu não sou assim, não. Eu ainda estou no processo. Até quando você vai estar no processo? Está na hora de sair, irmãos. Aleluia. Está na hora de viver algo novo. Está na hora de se posicionar e parar de lamuriar. Está na hora de olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer, em ti eu confio acima de todas as coisas. Aleluia. Isso mexeu muito comigo, irmãos. Se as pessoas mexerem no meu caráter, falar o que eu não faço, me acusar, o que vão descobrir de mim? Vão ver que o bispo Rodrigo nessa paz toda, nada, nessa mansidão, nada.
Ele é briguento, ele gosta de confusão, e aí? O que vão descobrir de você? Diga comigo, ai! Então, como aqueles homens não puderam acusar o caráter de Daniel, irmãos, eles buscaram mexer na fé de Daniel. Eles buscaram mexer naquilo que eles acreditavam que afetaria Daniel. Eles tentaram mexer em quem Daniel era de verdade. Eles tentaram mexer na prática de Daniel, da sua devoção. Eles tentaram mexer na intimidade de Daniel. Escuta, se você está top, e entende o que eu estou dizendo, não perfeito, mas se você entende que a sua vida cristã, a sua vida espiritual está tão boa, fique atento. Porque vão tentar mexer no seu relacionamento com Deus. Você já ouviu alguém dizer para você assim: você está orando demais. Para que orar? Quanto tempo você ora? Eu oro 1 hora, eu oro 2. Ah, está orando demais, não sei disso não. Eu não sei como é que o irmão consegue falar tanto. Desculpa, irmão, ele não consegue falar porque ele é íntimo. Você não consegue. Quando a gente enche das pessoas, 1 hora é pouco para ficar com ela. Por que eu saio da casa do Mazinho sempre depois da meia-noite? Porque eu tenho muito que falar com ele. Não tem jeito. A gente não consegue se encontrar para 10 minutos, 20 minutos, não. Ou a gente se encontra para horas ou deixa para marcar para outro dia, né, pastora Cris? Isso significa intimidade. Será que as pessoas viraram para você? Você está bitolado na Bíblia agora. Agora tudo é a Bíblia, Bíblia, Bíblia. Você já ouviu alguém dizer assim: nossa, agora você só fala de Deus. Tudo é Deus. Não tem mais nada para falar, não? Diga comigo, não. Não. Diga, não fala não. Não. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então se você fala de Deus é porque seu coração está cheio de Deus. E se você fala pouco de Deus é porque o seu coração está cheio de outras coisas. Segura aí. Estou só na introdução. Maravilha. Essas são as tentativas, irmãos, de mexer no seu relacionamento com Deus. As pessoas vão estar insatisfeitas sempre. Escuta, se você estiver bem, as pessoas vão estar insatisfeitas. Se você estiver mal, elas vão estar insatisfeitas porque você está mal. E aí vão falar para você: claro, você está bom porque você não ora. Ou infeliz, quando eu orava, você falava que eu estava orando demais. Daniel tinha um coração cheio de Deus, irmãos. E ele estava no seu tempo procurando se encher cada vez mais. Você está cheio, irmãos? Aleluia. Você está cheio? Sim. Glória a Deus. Então se encha mais. Se encha mais, peça mais de Deus, mergulhe mais em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos incentiva na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Não se embriagueie com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, é tremendo. Paulo diz assim, ele não diz assim, ó, o Espírito Santo vai encher, ele fala assim, deixe. Para ter o Espírito Santo é necessário abrir a porta para ele. Aleluia. Para deixar ele encher é necessário abrir a tampa do seu vaso e falar: eu estou fácil, pode fazer, não tem resistência, não tem nada que proíba ao Senhor manifestar a sua glória em mim. Para deixar o Espírito Santo te encher é necessário se render a Ele. Glória a Deus. Só que a gente gosta de perguntar e não se render, irmãos. Continuando o texto. Falando sempre, ou falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou perguntar, você está bem? Não responde não, só pensa. Está bem ou não está? Então,
Dê graças a Deus. Está ruim? Dê graças a Deus. Estão te perseguindo? Dê graças a Deus. Estão te honrando? Vigie, mas dê graças a Deus. As pessoas vão tentar mexer com a gente. As pessoas vão tentar desequilibrar a gente. Eu me lembro, me permita, tá, Sandra? Eu vou só falar que você pregou aqui, tá na rede social. Eu me lembro que a Sandra Muniz disse que no período da vida dela, que ela tinha viajado, né, tinha ido morar no interior, ela agarrou o cabelo lá da mulher, tá, mas hoje não. Né, Sandra? Hoje não. Hoje mudou. Então até quando a gente vai querer falar, a gente vai querer brigar, a gente vai querer questionar? Diga hoje não! Hoje não! É diferente! Aqueles homens mexeram com Daniel, irmãos. Eles fizeram um decreto que durava 30 dias, apenas coisa pouca. Daniel poderia ter orado, mas e falar assim: oh Deus, está tendo uma proibição aí no reinado agora. Vai ser 30 dias sem poder te buscar, Pai. Segura aí, depois de 30 dias eu volto. Mas não foi isso que aconteceu. Porque se fosse nós, nós faríamos isso, irmão. Se o patrão virou hoje para você e falar assim: ó, aqui eu não quero saber de crente, não. Para de falar graças a Deus. O que a gente faz? Vamos perder emprego. Beleza, chefe. Daniel não. Estava lá o decreto, 30 dias, ninguém poderia orar para outro Deus. E eu coloquei em letra minúscula porque essa ordenança era sobre o rei. E o rei não é Deus, ele é um Deus menor, é um Deus quando é pequeno. Que não fosse o rei Dário. Do contrário, ele seria lançado nas covas dos leões. Quando Daniel soube, olha lá, quando Daniel soube que estava acontecendo, Daniel soube dos planos daqueles homens, ele não gritou, irmão. Ele não se desesperou, porque se hoje a gente recebe a notícia, lá na televisão, fica tudo preto, passa uma tarja vermelha, atenção. A partir de hoje as igrejas evangélicas estão fechadas em todo o Brasil. Todos que nós vemos lendo a palavra de Deus ou pregando o evangelho será preso, morto, decapitado. Essa é a lei estadual. E aí? E agora? O que eu vou fazer? Bispo Rodrigo, e agora? Que a gente vai se reunir? Ele não gritou, ele não chorou. Ele não se utilizou do poder, porque Daniel tinha um lugar de poder, ele era supervisor entre os sátrapas. Ele não foi lá e falou: peraí, Dário, E Dário conhecia, o rei Dário conhecia Daniel. Ele não julgou a Deus, dizendo para Deus: cadê, Senhor? Onde é que você está? Eu estou orando 3 vezes ao dia, estou buscando a tua presença, e o Senhor deixa decreto ser assinado? Não, irmãos. Não houve desespero no coração de Daniel. No versículo 10 mostra que Daniel de fato era fiel. Ele não era desonesto e não era negligente. Olha lá, vamos ler de novo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Quando a crise chega, você quer ir para onde? Para a rua? Para o parque para esparecer? Hã? Não, eu preciso ficar na rua, vou encher a cara hoje. Encher a cara com o quê? De coca? Não, vou voltar para casa hoje não, porque hoje não está bom. A gente procura lugar. Não, eu vou apagar a luz, mas eu vou dormir. Eu estou deprê hoje, eu estou deprê. Eu vou dormir hoje, eu vou dormir. A Bíblia vai dizer que Daniel volta para casa. Aleluia. Para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela dava para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele
ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Primeiro, deixa eu enfatizar algo nesse texto. Primeiro, ele vai para casa. Quando a luta chegar, irmãos, quando os problemas assolar a sua vida, quando as acusações acontecerem, quando a injustiça começar, vá para casa. Casa significa segurança. Casa significa descanso. Casa significa lugar de confiança. Segundo, quando Daniel sabe do que está acontecendo, ele aumenta o nível. Diga comigo, aumentar o nível. Aumentar o nível. Diga novamente, falar aumentar o nível. Aumentar o nível. O texto vai dizer que ele vai para a casa, põe aí para mim, ele vai para a casa e para o seu quarto, e no andar dele, ele aumenta o nível. Se ele já orava, agora ele vai orar mais. Aleluia. Se ele buscava, ele busca mais. Glória a Deus. Quando a perseguição vier, o que a gente faz? Não vou orar mais não está adiantando. Eu estou orando, estão me perseguindo, eu estou orando e nada está acontecendo. Irmãos, você está piorando, aumente o nível. Deus quer um pouquinho mais de você. Deus quer que você se aproxime um pouquinho mais. Diga comigo, aumente o nível. Aumente o nível. Daniel vai por andar de cima para um lugar secreto, lugar de resposta. Paulo vai dizer isso em uma das cartas. Você está sentado aonde? Nas regiões celestiais. Quando a crise bater, não se esconde debaixo dos lençóis. Suba até o céu, assentado com Cristo, e converse com Cristo. Diga, Jesus, o Paulo está cantando, o que eu devo fazer? Qual é o próximo passo a dar? Mas não, a gente entra debaixo do cobertor, a gente vai chorar igual menino que quer pirulito, que quer chiclete, que quer bala. Quando o pai não dá, aí sai batendo o pé, não vou não. Não bata o pé. Não entra debaixo do lençol. Suba de nível. Vai para a região celestial. Ultrapasse o segundo céu. Vai para o terceiro céu, onde está Cristo. E se aceite com Ele lá e pergunte, fala, Jesus, e agora? É eu e você, você e eu. Daniel cumpriu, irmão, uma promessa que é certeza de resposta. Todas as vezes que a gente faz o oposto, a gente deixa de cumprir a palavra de Deus. Daniel estava anos à frente da profecia, mas Daniel cumpre a profecia recebida ou a conversa patenteada, outorgada por Salomão. Lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21, diz assim: ouve, Salomão dizendo a Deus, ouve a súplica do seu servo, ó de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve desde o céu, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dê-lhe o teu perdão. Quando Daniel sobe para a sua casa, sobe para o seu quarto, e com as janelas abertas, viradas para Jerusalém, ele estava cumprindo a conversa, a profecia, a concordância que Salomão havia instalado com Deus ao construir o templo. E rapidamente o Senhor escuta. Daniel exerce a promessa deixada por Salomão. Quando falamos, irmãos, de localização, eu não estou falando para você agora ir para a sua casa, mas pegar lá uma bússola e ficar procurando qual que é a região de Jerusalém está. Meu Deus, eu tenho que orar virado. Não é isso. Porque é uma expressão, escuta, há uma expressão muito poderosa da Bíblia King James. Eu não sei se você vai ter a tradução aí, Davi. Mas é uma expressão poderosa. King James, ela traz um detalhe que a NVI ou as outras traduções não traz. Se você não tiver, eu vou ler aqui. Daniel 6,10, né? King James fala assim, olha só. Então Daniel soube que o escrito foi assinado. Ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se, olha o detalhe da King James, ele abaixou-se sobre os seus joelhos, 3 vezes ao dia orou, e deu graças a Deus perante o seu Deus. Essa expressão
expressão de orar perante a Deus é certeza de resposta. Aleluia. Não é igual aquela canção da Voz da Verdade que cantava, né? Eu chorava pra parede ouvir, a resposta se caía ao chão. Não. Daniel não orava para a parede. Daniel não orava para o chão. O texto da King James vai dizer que Daniel orava perante Deus. Aleluia. O grande problema, Sandro, é que quando nós oramos para o nada. Porque lá no nosso coração não há convicção de que Deus estava ouvindo, pastora Cris. No nosso coração não há uma certeza de que naquele momento que você se ajoelhou, no momento que a dor bateu, no momento que a crise chegou e que você foi pedir socorro para Deus, Ele estava com você, perante você, ouvindo o seu clamor, vendo as suas lágrimas. Mas Daniel tinha certeza que Deus estava presente. Deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer. Interessante que a King James diz que ele deu graça. A NVI diz que ele pediu ajuda. Deixa eu ver lá. A NVI diz que ele pede ajuda de seu Deus. Mas a King James diz que ele deu graça. Obrigado, Senhor, por estar comigo na Babilônia. Obrigado, Senhor, por eu ser um dos 3 supervisores dos sagrados. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter me dado sabedoria para discernir os sonhos de Nabucodonosor. Mas eu acredito que nesse momento de dar graça a Marta, ele vira para Deus e fala: mas agora se levantaram contra mim, me proibiram de buscar ao Senhor, mas eu estou aqui. Eu estou de joelho. Eu vou continuar fazendo. Foi proibido, Deus, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar te adorando. Daniel agradece e pede ajuda a Deus. A gente tem que aprender muito nas nossas escrituras, porque a nossa humanidade coloca em nós sempre desespero. Por isso, escuta, por isso que você precisa subir de nível. Olha para alguém e diga assim: suba de nível. Suba de nível. Fala no nome de Jesus: suba de nível. Para que o desespero não bate o seu coração. Porque a crise, a dificuldade não chega para todo mundo. Então Daniel não para, mesmo com a sentença, ele vai buscar Deus, e diante de Deus, perante a Deus, ele faz o que costumava fazer. Ponto 4, Daniel tinha Deus acima de tudo. Irmãos, a ameaça que se tinha, vamos analisar, a ameaça que se tinha não era uma ameaça de se arrancar o dedo de Daniel. Não era ameaça de mandar Daniel na prisão, passar fome no cárcere. A ameaça que se tinha era de morte. Era lançado nas covas dos leões. A gente estava até brincando hoje, eu e o Arthur, irmão. Eu falei para o Arthur, nós estávamos conversando, você sabe que os leões jejuaram, fizeram o jejum mais famoso da Bíblia. Porque todo mundo faz jejum de Daniel, não faz? Os leões também fazem. Os leões fizeram o jejum de Daniel, só que eles não comeram Daniel. Até os leões jejuaram. Então tenha Deus acima de todas as coisas. Olha aqui para mim, olhe para mim, eu quero que você olhe neste momento para mim. Deus não te prometeu te livrar da dor. Eu vou repetir. Deus não nos prometeu nos livrar da dor, mas Deus prometeu nos livrar da morte. Da dor não,
mas da morte ele prometeu. Glória a Deus. Porque a morte não pode te tocar, a morte não pode te alcançar. Porque mesmo a sua partida para a eternidade, a morte não tem nada a ver com isso. Porque ela não pode tocar no seu espírito, ela não pode tocar na sua alma. Você vai ser transladado, você vai ser conduzido em espírito até a presença de Deus no paraíso. Então o seu passaporte não é para o cemitério, irmãos. Ali é só o pó. O seu passaporte não é para o Hades. O seu passaporte é para a eternidade. Aleluia! Escuta, eternidade não é lugar da morte. A morte está no inferno, diz Apocalipse. A morte está no abismo. Por isso que na vida de nenhum cristão a morte pode tocar. Quem vem buscar o cristão, o homem e a mulher, quem vem buscar os próprios anjos do Senhor. Aleluia! Então Deus não nos promete dor, nos livrar, Ele promete nos livrar da morte. Daniel capítulo 6, versículo 21 e 22. Daniel respondeu, o rei, ele preocupado, porque o rei Dário era amigo de Daniel. Quando o rei Dário, irmãos, descobre que a pessoa que esses sátrapas estava conduzindo a cova de leões era o seu amigo Daniel, ele se preocupa. Ele pensa: o que foi que eu fiz e agora? Mas ele tinha selado com um anel silete, com o selo real, não podia revogar. Mas quando o dia passa, quando o dia amanhece, o rei Dário faz questão de ir até a cova de leões, ver se Daniel ainda estava vivo. E eu fico pensando comigo, mas uma preocupação daquele rei, o meu amigo, homem sábio. E agora? Quem ocupará o lugar desse Daniel? Não tinha homem com tanta sabedoria como ele. Perdemos o melhor que tinha na nossa nação. E aquele rei vai, se inclina e diz: Daniel! E Daniel responde. Daniel responde dizendo: ó rei, vive para sempre. Aleluia! O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. Irmãos, Aleluia! Glória a Deus! Deus não livrou Daniel porque trocava figurinha. Não é que Daniel trocava figurinha, Daniel era filho de Deus, era pastor. Não. Daniel disse: Deus viu, me considerou inocente. Aleluia! Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Deus considera, irmãos, alguém inocente. Isso aqui é poderoso. Sabe por quê? Porque quando os soldados tiram Daniel da cova dos leões, os seus acusadores são lançados imediatamente. E o que acontece? Deus não considera eles inocentes. Deus considera os acusadores de Daniel culpados. E a boca do leão é aberta e o leão come aqueles homens. O Arthur até brincou, falou: pai, os leões não estavam com fome na hora de Daniel. Eu falei: não, Arthur, o anjo fechou a boca deles. Arthur, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho. Ele falou: não, pai, estava com fome. Eu falei: na hora que jogou o homem, ele falou: na hora o leão ficou com fome. Rápido para a criança, né, Brasil? Meu Deus. Irmão, você é tão poderoso. Sabe o que significa isso? Presta atenção que Deus está falando para você. Se Deus olhar para você e encontrar no seu coração inocência, nenhum devorador, nem leão, nem nada pode parar a sua vida. Nada pode ir contra você, nada pode te parar, nada pode, te aprisionar, nada. Você não vai ser destruído, você não vai ser pisoteado por ninguém, desde que Deus encontre você em inocência. Deus considerou Daniel inocente. Não se preocupe, pois Deus já tem um caminho de bênção. Aleluia! Eu fico pensando
pensar, irmão, me permita conjecturar nessa noite. Eu fico pensando numa alegoria, Mazinho, do anjo que protege Daniel, subindo lá no céu agora, falando: Deus, e agora? Vamos lançar Daniel lá, que eles vão estar pouco de fome. Tem dias que não come, o que a gente vai fazer? Ele vai morrer, Deus não desce lá. Talvez Deus falou hoje aqui, falou: o que você está fazendo aqui? Volta para lá. E aí o anjo entra primeiro na cova de Daniel. O anjo entra primeiro e faz para os nenéns: ó, acabou. Vocês vão jejuar hoje. Quando Daniel é lançado, eu fico pensando a cara de Daniel. Porque os leões não comeram. Mas pensa você numa jaula com os leões fazendo barulho. Imagina, Hermes. Caiu lá, ó. Talvez Daniel fale assim: meu Deus, qual vai ser? Quem que vai? Jesus me guarda, Deus me guarda agora. E agora? E estava assim: mas ele era inocente. Deus tem um caminho. Diga para alguém assim: Deus já tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você, né? Aleluia. Os leões não vão te engolir. Aleluia. Os gigantes não vão te parar. As situações não vão paralisar a sua vida, porque Deus tem um caminho. Deus tem um caminho, e eu creio nisso. Haverá um caminho de livramento. Se algum momento da sua vida, qualquer manifestação maligna quiser trilhar caminhos de maldade, Deus tem caminho de livramento para você. Se você está passando por tempos de escassez, eu quero liberar dizendo que Deus tem provisão para você. Amém? Deus tem provisão, espera. Porque se Deus não usar humanos, irmãos, creia que um anjo aparece. Se o anjo fez pão para Elias, eu também posso ter pão. Se Deus mandou um corvo alimentar Elias, eu também posso. Porque o meu Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Então, se o que você precisa é provisão, creia que a provisão chegará. Desde que Deus encontre você inocência. O que você está esperando é milagre. Tem caminho de milagre para você. Agora escute, é preciso trilhar este caminho. Não fica aí dizendo: não, Deus não vai me curar, não. Não vai mesmo com essa cara, não vai não. Tem a cara de quem quer ser curado, irmão. Você está com cara de quem quer morrer, Deus vai deixar você morrer. Não é não? Jeremias 29:11. Bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer morrer? Vamos fazer a oração, você vai morrer. Então tem a cara de quem quer viver, tem a cara de quem quer ser curado, tem a cara de quem quer ser livre, liberto em nome de Jesus. Aleluia. Tem a cara de quem quer viver milagres extraordinários. Faça aí uma cara de quem quer viver milagre. Não faça assim com cara de... Faça a cara de quem quer viver milagre. Qual vai ser a foto? Você vai postar para falar assim: ó, hoje foi o dia do meu milagre. Tire, mano, foto. A gente posta tanta vez, eu posto a foto assim: Deus hoje realizou meu milagre. Deus está deixando o meu doido, irmão. Cuidado comigo. Deus está deixando o meu xarope. Acho que eu vou começar a fazer umas coisas que mais eu faço assim: meu Deus do céu. Eu achei que conheci o bispo, nem eu estou me conhecendo. Está complicando para o meu negócio aqui. Porque a gente tem que mudar, irmãos. A gente tem que viver de acordo com o céu. Sabe por quê? Porque Deus é digno de confiança. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Eu não sei, ou melhor dizendo, eu sei sim que a palavra de Deus ela não volta a você.